E aí galera, começando mais um vídeo no canal que tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos aprender a fazer degradê, tá? Que pra mim é um dos princípios mais importantes que tu vai aprender na hora de colorir. Isso é muito importante mesmo, tá? E eu peguei esses três quadrados aqui pra fazer esse exemplo. Eu começo primeiro fazendo um degradê do azul escuro pro azul claro. O que é um degradê? Ele é simplesmente a passagem de tom, simplesmente isso. Seja de um mais escuro para o mais claro, seja de uma cor para outra, tu simplesmente vai passar o tom de uma forma mais suave possível. Isso é um degradê, como eu fiz aí no desenho do Yuno, no fundo dele. Tu vê que eu fiz do preto pro azul escuro, depois para um verde mais médio, depois um verde clarinho. Foi fazendo assim, tá? Isso é degradê, de uma forma bem simples, bem fácil. É sempre fazer essa passagem de cores de uma forma bem suave para que fique tudo bem uniforme e que não gere um aspecto estranho no desenho, não gere um aspecto de do nada trocou de cor, muito abrupto. Não. Degradê, o ponto principal dele é tu passar as cores, tu fazer uma passagem de tom de uma forma bem suave. Isso é muito importante para fazer um bom degradê, tá? Então agora eu pegando e fazendo assim, fazendo agora no quadrado aqui, eu começo com o azul escuro. Sempre que tu for fazer um degradê, o lado mais escuro vai ser num lado e o lado oposto vai ser o mais claro. Isso sempre vai seguir essa regra. O lado mais escuro num lado, o lado mais claro vai ser o oposto dele. Então sempre fazer essa passagem de cor. Então nesse quadrado comecei com o azul escuro. O que eu vou pegar? Vou pegar o azul escuro e vou começar a ir pressionando na folha. Sabe quando tu aperta mais na folha para ele sair um pouco mais escuro? Então, tu vai fazendo isso tudo no mesmo movimento. Quando você for fazer degradê, é importante que você siga o mesmo movimento naquela parte do desenho. Nesse quadrado eu tô fazendo movimento na vertical. E aí eu venho com o azul escuro, venho pressiono bem ele bem na ponta da esquerda, na ponta do quadrado, e vou soltando ele aos poucos. Então eu vou fazendo o mesmo sentido, e a única coisa que vai mudando é a pressão que eu aplico nele no papel. Então eu começo aplicando bastante pressão para deixar bem escuro e vou suavizando e vou fazendo isso até que chega um momento que tu vai ver que olha como ele tá ficando mais clarinho. Aí nesses momentos eu já tô quase só passando por cima da folha, sabe quando tu passa o lápis assim de uma forma bem suave, só passa o lápis por cima da folha realmente só para tirar o branco do papel. Então é isso que eu tô fazendo aqui. Então tu vai fazendo isso e tu vai e volta, passa. Dica importante: quando tu for passar nesse desenho, tome muito cuidado para não acabar confundindo as pressões, vamos botar assim. Então tu começa pressionando bastante e tu vai suavizando. Se você tá com uma pressão mais suave, não tem problema você aplicar em todo o desenho, tá? Porque uma mais suave só vai ajudar a misturar a pressão mais grossa, a parte mais escura. Agora, se tu aplicou uma parte mais suave, e tu vai depois aplicar uma pressão mais grossa ali, mais forte ali em cima de uma parte mais suave e vai acabar deixando mais escuro e vai acabar estragando o degradê. Então é importante que você faça o quê? Comece pressionando bastante e vai suavizando. E depois que já tiver mais suave, já tiver o teu degradê já tiver mais pro claro, vamos botar assim, tu pega e vai voltando para preenchendo mais, tá? Mas sempre seguindo o mesmo sentido, sempre seguindo o sentido daquela parte do desenho, que nesse caso aqui é o da vertical. Aí depois disso eu vim agora com o azul claro, tá? Vim com o azul claro. O que eu começo fazendo? Eu venho desde o começo. Então eu comecei na parte da esquerda lá do azul bem escuro. Comecei pressionando, porque como o azul claro é uma cor mais clara do que já estava ali, eu tenho que pressionar um pouco para misturar, para ela ser aplicada no papel também. Então eu comecei ali, vim aplicando o azul claro em cima do azul escuro e vim preenchendo, fazendo exatamente a mesma coisa. Quando chegou no branco, eu apliquei o azul claro com força e fui diminuindo, fui até chegar no branco, tá? Onde que cabe um degradê? Depende muito, depende se tu vai fazer quantas cores, então depende um pouco disso, mas sempre vai acabar no tom mais claro daquela parte. Um exemplo,
tu fizer um degradê na pele, tu vai fazer um degradê do marrom, do rosa claro, do areia, talvez. Tu vai fazer um degradê pra terminar na parte mais clara. A parte mais clara daquele desenho vai ser o final do degradê. Isso é muito importante de entender, tá? Nesse desenho aqui, se não me engano, eu vou terminar ele num branco. Eu vou fazer esse... Agora tu vê que, ó, já tô aplicando um azul bem mais clarinho. Quantas cores eu preciso para o degradê? Tudo depende do qual degradê e depende de quantas cores elas se misturam. Por exemplo, no outro degradê eu vou mostrar que algumas cores têm mais sinergia, então por isso elas conseguem fazer um degradê mais suave, um degradê melhor. Então aí tu consegue aplicar mais cores. Agora quando são cores que não tem nada a ver um com o outro, eu nem aconselho tu fazer um degradê. Tu consegue fazer de uma cor pro outro. Mas aí fica um quesito um pouco mais complicado que eu realmente já não aconselho você tentar. Que aí, quando tu vai fazer um degradê de uma cor nada a ver para outra, geralmente tu vai ter que fazer o degradê daquela cor, terminar o degradê e depois tu começa o outro. Então, tipo, é meio complicadinho assim, aí já eu acho que já não vale a pena você fazer. Mas dá também, tá? Então tudo depende das coisas que tu vai fazer. E aí depende do quantas cores você tiver. Quanto mais cores você aplicar no degradê, melhor ele vai ficar, tá? Isso é universal. Quanto mais cores. Aqui nessa parte azul, se não me engano, eu apliquei um azul escuro, um azul claro, se não me engano, um azul céu. Se não me engano, era um tom de azul um pouco mais forte, sem ser escuro. Vamos dar assim, um pouco mais forte. E aí tu vê que ali, ó, no finalzinho eu tô pressionando bem pouquinho, então tá aplicando um azul bem clarinho mesmo e terminou no branco, como eu tinha falado. Então é muito importante entender o que é o degradê. É uma passagem de tom. Quanto mais suave for a passagem de tom, quanto mais uniforme for, melhor vai ficar seu desenho. Muitos desenhistas têm muita dificuldade na hora da coloração. Quando chegam nessa parte, eles não sabem o que fazer e acabam muito estragando seus desenhos e acabam até desistindo de continuar eles. Por isso, eu gravei um método Anime com Cor, que tem dezenas de aulas te ensinando passo a passo como sair de um desenhista que não sabe nada sobre pintura a ser um nível de um profissional. Entra no link abaixo aí do grupo do Telegram para ficar sabendo tudo sobre e para aproveitar a promoção de 50% de desconto da Black Friday de novembro. Fazendo agora o exemplo da cor verde. É o mesmo princípio, tá? Vou dar uma breve recapitulação porque eu fiz basicamente a mesma coisa. Começo pressionando pela esquerda, porque o tom mais escuro vai ser na esquerda. Logo eu tenho que ir clareando, quanto mais para direita eu chegar, mais claro eu tenho que fazer aquela parte da coloração. Outra coisa é sempre seguindo o mesmo movimento, sem movimento vertical. Todo movimento depende de qual é o formato do desenho, tá? Então, se o desenho mais cilindro, talvez seja interessante tu fazer o degradê seguindo o movimento cilindro, assim, como se fosse indo pelos cantos e fazendo degradê pro meio, também pode ser. Tudo depende exatamente do que é o teu desenho, tá? Então, todo o formato do teu desenho vai... não vai necessitar a palavra, mas vai ter a opção de um degradê de um formato melhor, tá? De uma posição melhor. Então, depende muito de cada desenho, qual é o formato assim, que tu vai botar, qual é a direção que tu vai aplicar ele, tá? Então, eu tô usando vertical porque é melhor no quadrado, mas sempre fazendo isso, sempre escurecendo, tomando muito cuidado que toda cor, quando eu pego uma cor mais clara, eu posso sim aplicar nas partes mais escuras, que isso vai ajudar a preencher mais, deixar mais uniforme, mas eu nunca posso inverter, eu nunca posso pegar uma cor mais escura, ou então pressionar mais aquele lápis em partes mais claras. Isso vai estragar todo o degradê e vai dar tudo errado. Então sempre tome muito cuidado. Se você não tem muita prática, preste atenção nessa parte, preste bastante atenção para você realmente pegar assim o feeling, assim, para pegar realmente a manha de você pegar e pressionar no papel, assim, tá? Isso pode ser que demore um pouquinho, mas te garanto que não é nada complexo. Você fazendo aos poucos, você já vai melhorar bastante. Então, sempre fazendo isso, e depois você vem aplicando tons mais claros. Quanto mais tons você aplicar, melhor vai ficar o seu degradê, tá? Nesse daqui eu apliquei um verde escuro, depois um verde folha, depois eu acho que tem mais um verde.
mas sempre seguindo o mesmo princípio. Vai escurecendo, vai clareando, sempre deixando bem uniforme, movimentos assim. Outra coisa que ajuda bastante é ponta bem fina do lápis. Quanto mais fina a ponta, ela tira melhor assim, os espaços brancos da folha. Ela pega melhor o pigmento dela em partes bem pequenininhas, assim, pigmentos assim da folha, realmente em espaços da folha, acaba preenchendo melhor. Então é importante sim que você deixe uma ponta do lápis um pouco mais fina. Se você vai fazer uma parte muito grande, se você fazer muito fininha, vai ser meio complicado, porque tu vai demorar muito para fazer e provavelmente você vai ter que ficar apontando várias vezes o lápis. Então, assim, tenta chegar no meio termo. Se é uma parte pequena, pode ser que seja mais interessante fazer uma ponta bem fininha. Se é uma parte um pouco maior, já aconselho fazer uma ponta um pouco mais grossa. Por mais que tu perca um pouco de precisão, vou botar assim, para que não demore tanto, para que não consuma tanto teu lápis, é melhor realmente tu perder um pouco de precisão. Agora, se é uma parte muito grande, até uma ponta mais grossa, eu acho que já fica um pouco melhor. Mas aí é uma dica meio bônus, entre aspas. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se gostar, deixa um like, se inscreve no canal, compartilha para um amigo, tá? Me ajuda isso aí com a sua inscrição, que isso me ajuda bastante, tá? Então não se esquece disso. Tem vários vídeos aqui no canal mostrando realmente dicas, dando tutoriais de desenho mesmo. No final desse vídeo eu vou mostrar a playlist tutoriais de desenho, tá? Que é uma playlist que tem muitos vídeos, muitas coisas te ensinando a melhorar seus desenhos, te ensinando várias coisas extremamente importantes. Então no final desse vídeo entra na playlist tutoriais de desenho, tá? Então não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, realmente me ajuda bastante. E se tu puder entrar nessa playlist aí, eu te garanto que ela vai te ajudar bastante, tá? Então tu não vai te arrepender. Então, agora voltando já para o degradê aqui. Esse degradê vai ser um degradê de fogo. Então, eu já comecei vindo com o vermelho, que é a parte mais escura do fogo, fazendo a mesma coisa, deixando pressionando o máximo possível, aplicando movimentos verticais, tudo aquilo. Logo depois eu vim com o laranja escuro, para vir fazendo já, deixando uma clareada a mais, mas ainda assim pegando um aspecto bem escuro do desenho. Isso antes daquilo que eu tinha falado. Essas cores se combinam muito bem. Então, quanto mais tons eu usar ela, quanto mais estilos diferentes eu usar ela, e muitas vezes quanto mais cores eu usar dela, melhor vai ficar o degradê. Então, as três cores que eu usei foi vermelho, laranja e amarelo. São cores que combinam muito bem e ficam um aspecto muito suave. Tem uma transição muito boa naturalmente. Então aí eu consigo caprichar mais, eu consigo, vamos botar assim, abusar mais do degradê, tá? Aproveitar mais o degradê. Então é importante você entender isso. Então peguei depois o laranja escuro, venho aplicando o laranja médio. Mesma coisa, tu vê que eu sempre volto, quando eu troco de lápis, eu sempre volto na parte lá do vermelho, lá na parte do laranja, para deixar bem uniforme realmente o desenho. Então isso é muito importante mesmo, realmente isso faz muita diferença. Outra coisa é um branco. Se tu tiver o lápis branco, também te ajuda bastante. O branco ajuda a espalhar a cor no papel. Então, se você tiver ele, usar nesse momento também é muito bom. Aí o movimento vai fazer o mesmo movimento do degradê, tá? Ele vai seguir como se fosse outra cor. Só que aí o princípio dele é realmente espalhar a cor no papel. Então, agora eu venho aplicando o laranja claro. Mesmo princípio. Depois eu venho com o amarelo e passo por cima de tudo. Simplesmente isso, tá? O único ponto que você tem que se atentar no branco, ele sempre deixa a cor um pouco mais clara, um pouco mais opaca. Então, se você fez uma parte bem clarinha, já não aconselho usar o branco, que aí vai deixar mais clarinha ainda, talvez fique meio estranho, talvez fique meio desconecto do seu degradê. Então, acabe que tenha meio que tome um pouco de cuidado. Se for fazer o branco, faça uma parte um pouquinho mais escura, mas não muito, um tom mais médio assim, mais médio tom, vamos botar assim. Se for muito escuro, o branco não vai pegar e vai ficar meio estranho. Se for muito claro, talvez o branco apague, como te desse esse aspecto. Então, tente fazer uma parte um pouco mais média. Esses tons aqui, eu conseguiria fazer o branco tranquilamente, tá? Então, se baseie mais ou menos por esses tons aqui que eu apliquei no desenho. Nesse desenho agora que eu fiz, tá? Depois vem com o amarelo e aplicando tudo, tá? Bem simples realmente. E tu vê, isso olha como é curioso, tu vê que a parte que menos assim ficou suave, a parte que menos misturou foi do amarelo.
porque eu fiz uma transição do laranja claro pro amarelo. Se eu não tinha um outro tom intermediário entre os dois, sabe? Então, por exemplo, o laranja ficou mais suave na transição do vermelho pro laranja, porque eu peguei vermelho escuro, vermelho claro, laranja escuro, laranja tal. Então, tipo, eu tive mais cores pra usar, tá? Mas foi assim que ficou o degradê. Espero que tenha gostado, tá? Se gostou desse vídeo, não se esquece de deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar com amigo. Como eu tinha falado, vou deixar playlist tutoriais de desenho aí na tela agora. Não se esquece, vai lá, confere lá, tem muito vídeo legal que eu tenho certeza que vai ajudar bastante a melhorar seus desenhos, tá? Então vai lá e não perde tempo. Até a próxima, até o próximo vídeo. Tchau!